Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui a correção do nosso conteúdo da aula passada, tá? Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Por gentileza, peguei o livro de vocês, página 18. Vamos ver as atividades, né, referente a esse conteúdo aqui. Aí vocês têm na página 18, né, algumas pequenos trechos, né, falando que é fake news, né, que hoje em dia está muito moderno, né, essas notícias falsas, agora tem essa nova nomenclatura, né, fake news na internet. E tem alguns trechozinhos aqui para vocês, tá bom? E eu pedi para vocês fazerem atividade, né, desde a página 18, para a gente ver dentro, né, desses pequenos trechos aqui, esse nosso conteúdo de gramática, tá? Que é a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Mais uma vez, lembrando para vocês que a voz passiva é o sujeito, né, sofrendo a ação do verbo, e eu tenho nessas duas definições para a voz passiva. Ela pode ser a voz passiva analítica, ela pode ser a voz passiva sintética. Qual é a diferença? Vocês lembram, né? Na voz passiva analítica eu vou ter o meu verbo ser mais um verbo no particípio. E o verbo particípio é aquele onde as terminações é ado, ido, né? São verbos que estão expressando a ação. E então a estrutura da voz passiva analítica é essa locução verbal, né, do meu verbo ser mais um verbo no particípio. A voz passiva sintética já vai ser o quê? O verbo, né, principal junto a um pronome apassivador ou partícula apassivadora, tá bom? Então essa é a grande diferença, né, da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Eu demonstrei para vocês na aula passada que uma oração eu posso perfeitamente colocar ela na voz ativa, transformá-la na voz passiva analítica, colocá-la na voz passiva sintética, tranquilo, tá bom? Então eu consigo fazer isso quando eu tenho esse domínio, né, do que é vozes verbais, né? Então eu consigo fazer isso, tá bom? E aí na página 18, né, tem esses pequenos trechos, tá bom? Vocês fizeram as leituras aí, né? E na página 19 pergunta assim para vocês: após ler essas informações, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita em um grupo de rede social? Aqui é uma resposta particular, né? Sua opinião, né, sobre qual seria a sua atitude sobre isso, né? Na 7 pergunta assim: que critérios você utiliza para escolher os sites de notícias? Hoje em dia nós precisamos, né, da internet para tudo, né? Mas você tem um filtro assim para escolher a que sites você aciona para ver as notícias ou você vai clicando em qualquer site? Aqui também acaba sendo uma pergunta muito pessoal, tá bom? Na D, na sua opinião, quais problemas as notícias falsas podem ocasionar? E aí aqui a gente pode elencar, né, um monte de problemas. A invasão de privacidade, né, os roubos de dados, né, pessoais, né, isso também através de notícias falsas. Você acaba clicando em algum site e pede seu endereço, seu nome, seu CPF, você acaba colocando também, então isso é roubo de dados, né, dados pessoais. Acaba também gerando, né, uma hostilidade, uma violência nas redes sociais, né? Então você acaba vendo as pessoas se agredindo, né, verbalmente nessas redes sociais quando se está diante de uma notícia, né? Como isso é uma notícia falsa, porque elas sempre semeiam, né, a discórdia, a insegurança, né? Isso é muito ruim, tá bom? E aí na 2 fala assim para você, aqui já entrando, né, já um pouco já no conteúdo da gramática, tá? Essas questões posteriores foram as questões interpretativas, né, que você como aluno, você faz a sua interpretação e você precisa, né, expor a sua opinião, tá bom? O que é muito bacana, né, desse nosso livro, ele traz sempre ele te instiga, né, como aluno, a ter uma opinião formada, a elaborar a sua opinião, a raciocinar. Isso é excelente para vocês, tá bom? Aí aqui na questão 2, página 19, já entrando aqui, né, no conteúdo de gramática, fala assim:
Leia a seguir duas orações retiradas dos textos, né, da página 19, observando as locuções verbais em destaque. Então, nós temos assim, as informações não foram retiradas de seu contexto. Então, perceba que foram tiradas, né, está aqui em negrito. Os fatos foram noticiados por outros jornais e revistas. Então, mais uma vez aqui, foram noticiados, também está em destaque, está em negrito. Nós vamos agora ver o porquê. Aí na questão A diz assim, em que voz verbal estão essas locuções verbais? Está na voz passiva, tá bom? Aqui o sujeito está sofrendo a ação do verbo, tá bom? Essa é a resposta de vocês. Na B, identifique quando houver o agente da passiva das orações acima. No segundo trecho tem assim, foram noticiados. Os foram noticiados está indicando que alguém noticiou, tá bom? Quem foi que noticiou? No caso aqui, ó, jornais ou revistas, tá bom? Então, esse foram noticiados está indicando que jornais e revistas fizeram essa ação. Então, aqui, jornais e revistas vai ser o quê? O agente da passiva, tá bom? Vocês viram lá naquele conteúdo lá, né? Na voz passiva, onde quando o verbo indica quem está fazendo a ação, então, aquela indicação ali, a gente está diante da agente da passiva. Tá bom? Então, aqui nesse segundo trecho aqui, né, foram noticiados, ele está indicando quem fez a ação. Quem fez a ação, mais uma vez, professora, jornais ou revista. Então, jornais e revista aqui, ó, na B, vai ser o quê? O agente da passiva, tá certo? Aí, aqui, para vocês, está a definição, né, eu até coloquei para vocês essa frase, né, na aula passada, no slide, para vocês verem, né, foram noticiados, né, esse verbo auxiliar ser, mais noticiados aqui o verbo no particípio, então aqui eu estou diante de uma voz passiva analítica, né, porque tem essa estrutura, tá bom? E aí passando para a página 20, tá certo? Na página 20 ele vem mais uma vez, né, só te dar essa explicação de tudo que eu expliquei na aula passada, né? Quando é que a minha voz passiva está analítica e quando é que ela está voz passiva sintética, tá bom? Então, quando ela tem aquela estrutura, né, mais uma vez falando, aquela estrutura de verbo ser mais verbo no particípio, né, então é uma voz passiva analítica. Quando eu tenho essa estrutura aqui de verbo junto com o meu se, né, o meu pronome apassivador, a minha partícula apassivadora, então já tem uma voz passiva sintética, tá bom? E aqui na página 21, vamos continuar aqui a nossa correção, tem assim, leia o trecho de quarta capa a seguir e responda as questões. Então, vocês leram aí, né, esse trecho, né, desse texto aqui, como se constrói a paz, tá? Foi tirado um pequeno trecho, tá bom? Aí vocês fizeram a leitura, né? E aqui tem algumas questões interpretativas também, e também um pouco em cima dessa nossa gramática. O autor desse texto expõe sua opinião a respeito do livro que apresenta, justifique sua resposta. Aí lá no texto você vai ver que ele utiliza alguns adjetivos, né, como maravilhoso, triste, melhores, preciosas. Então, aí, logicamente que ele está, né, colocando a sua opinião sobre o livro. Na B, qual é o objetivo desse trecho de quarta capa? A que público você acha que ele está destinado? Qual que vocês acham aí que é o objetivo? Essa coleção aqui, quarta capa, ela é destinada aos leitores, né, infantos juvenis, e logicamente que quando você se depara com esse tipo de sinopse, né, que é um resumo, bem resumido do livro, ele já quer, né, te dar uma preliminar do que vai acontecer, da história daquele livro. Então, a intenção dele já é te atrair, né, para fazer a leitura daquele livro. Então, tem todo um objetivo, tá bom? Na 2, ele te pergunta assim, aluno, identifique e sublinhe no texto as formas verbais que estão na voz passiva. Então, você vai lá no texto e você vai identificar, né, as formas verbais, os verbos, né, que estão na voz passiva. Então, lá, já na segunda linha, tem se encontram, né, sintética aí, bem recebido, será levado, tá? Então, são as
as formas verbais, né, que estão no texto, né, nessa voz passiva analítica, tá bom? Você sublinha lá no texto e coloca aqui na questão 2. Repetindo, se encontram, é bem recebido e será levado, tá bom? Então aí, locuções verbais, né? Na 3, leia essa oração do texto. Um novo aluno que não é bem recebido pelos colegas. Que nome recebe o texto em destaque? Mais uma vez aqui, ó, bem recebido. Ele está indicando, né, que alguém fez uma ação. Quem foi que fez a ação? Pelos colegas. E pelos colegas vai ser o quê? O agente da passiva, tá bom? Então aqui a resposta da A, agente da passiva. Na B, que informação esse termo transmite para o leitor? Ele está dizendo, né, que pelos colegas aqui, os colegas rejeitaram, né, o novo aluno, tá certo? Passando para a página 22, nós temos aqui ainda, né, sobre esse conteúdo, tem assim, leia a seguir o título do livro, Como se constrói a paz. Em que voz está a voz verbal empregada nesse título? Se constrói a paz. Esse se constrói, o se, né, ele está antes do verbo, mas ele poderia estar depois do verbo. Então, no caso aqui, como eu tenho a partícula, né, o pronome passivador se antes do verbo, se constrói, eu estou diante de uma voz passiva sintética, tá bom? O pronome se, ele sempre vai me indicar isso. Na B, de que outra forma essa voz verbal poderia ser escrita? Ela poderia ser escrita na voz passiva, né? Poderia ser, em vez de ser assim, como se constrói a paz, como é construída a paz. Então, aí eu já teria toda essa mudança de voz passiva sintética para voz passiva analítica, tá bom, alunos? Aí na questão 5 aqui, mais uma vez, né, o emprego da voz passiva analítica ou da voz passiva sintética dependerá da situação de comunicação. Leia a seguir os trechos de duas narrativas, tá bom? Então, vocês vão ver aqui nessas duas narrativas que, dependendo de como, né, o contexto dos trechos, né, eu posso ter a voz passiva sintética ou voz passiva analítica e eu também posso fazer essa mudança, tá certo? Então, tem assim os trechos, vamos ler para ficar melhor para a gente fazer essa correção? Tem assim, virou a capanga de cabeça para baixo e os peixes espalharam-se pela pia. Ele ficou olhando e foi então que notou que a traíra ainda estava viva. Era o maior de todos ali, mas não chegava a ser grande, pouco mais de um palmo. Ela estava mexendo, suas guerras mexendo devagar, quando todos os outros peixes já estavam mortos, como podia durar tanto tempo assim fora d'água. Teve então uma ideia. Abriu a torneira para ver o que acontecia. Tirou os outros peixes para fora, lambarinhas, chorões, piaus, dentro do tanque deixou só a traíra. E então abriu. A água espalhou-se e quando cobriu a traíra, ela deu uma rabanada e disparou. Ele levou um susto. Estava muito mais viva do que ele pensara. Muito mais viva. Ele riu, ficou alegre e divertido, olhando a traíra que agora tinha parado no canto, o rabo oscilando de leve, a água continuando a jorrar da torneira. Quando o tanque encheu, ele fechou-a. Então aqui, esse trecho, né, na A. Na B. Quem é que está falando? Perguntou Pinóquio. Sentiu-se gelado de susto. Sou eu, um pobre atum engolido pelo tubarão junto com você. E você que peixe é? Eu não tenho nada a ver com peixes. Eu sou uma marionete. E então, se você não é peixe, por que se deixou engolir pelo monstro? Não fui eu que me deixei engolir, foi ele que me engoliu. E agora o que vamos fazer aqui no escuro? Vamos nos conformar e esperar que o tubarão dirija os dois. Então, e aí continuando aqui. Mas eu não quero ser digerido, gritou Pinóquio, recomeçando a chorar. Eu também não gostaria de ser digerido, acrescentou o atum. Mas sou bastante filósofo e me consolo, pensando que quando a gente nasce atum, é mais digno morrer na água do que no azeite. Bobagem, gritou Pinóquio. A minha é só uma opinião, replicou o atum. E as opiniões, como diz os atuns políticos, devem ser respeitadas. Então, aqui é um trecho, né, tirado das aventuras de Pinóquio. E aí vem aqui as questões interpretativas para você, aluno. Fala assim, no texto A,
Ao observar que a traíra ainda estava viva, o personagem ficou alegre e divertido. O que ele teria causado esse sentimento? Qual vocês acham aí que seria o sentimento dele ao ver que o peixe estava vivo? Porque na verdade ele não queria, né, consumir o peixe, então ele preferia que o peixe ficasse ali, né, nadando, por isso que quando ele viu que os demais peixes já estavam mortos, ele colocou água, né, no tanque para então que a traíra ficasse lá, né, nadando, né, no tanque lá, e ele ficou muito contente com isso. Na B tem assim, nos textos A e B, quais formas verbais estão na voz passiva? Então, vocês perceberam que lá no A tem o verbo, né? Espalharam-se e espalhou-se. Então, essas duas formas verbais estão na voz passiva, né? Sintética, tá bom? E no texto B tem ser digerido e devem ser respeitados. Então, aí são locuções, né, verbais, formas verbais que já vão estar nessa voz passiva analítica. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos lá para vocês colocarem no livro de vocês a resposta bem correta, tá bom? Aqui, ó, página 23, questão B. Lá no texto A, quais são os trechos, né, que estão na voz passiva sintética? Tem duas formas verbais. Espalharam-se e espalhou-se, tá bom? Com a partícula se, não esqueça. No texto B, tem as formas verbais na voz passiva analítica. Ser digerido e devem ser respeitadas, tá certo? Então, vocês assinalem aí no livro de vocês a resposta para ficar bem certinho. Na C, qual voz passiva foi empregada no texto A? Aí você acabou de ver, né, nas formas verbais que eu acabei de falar para você na B, que essas formas verbais espalhou-se, espalharam-se, espalhou-se, está na voz passiva sintética, né, por conta da partícula aí, se. E no texto B, está na voz passiva analítica, né, ser digerido, né, o verbo ser aí, e mais o particípio digerido, devem ser respeitadas, né, então mais uma vez aí ser, né, o verbo ser mais respeitadas, aí o verbo no gerúndio, no particípio, tá bom? E aí na alternativa E, fala assim, assinale a alternativa inadequada, qual é aquela que está incorreta, quanto ao emprego da voz passiva. Qual dessas três alternativas aqui vocês acham? No primeiro quadrinho. É uma relação mais formal, por exemplo, uma reunião profissional, a predomínio de voz passiva sintética, por conta da formalidade exigida pelo contexto. Em situações como reuniões de trabalho, diálogos entre profissionais, faz-se uso da voz passiva analítica e da voz passiva sintética para transmitir a ideia de informalidade. Ou então, o terceiro quadrinho. Em situações como o diálogo de Pinóquio com Atum, usa-se com mais frequência a voz passiva analítica, pois se aproxima do registro informal do dia a dia. Então, dessas três aqui, ele pede para você marcar aquela inadequada. Qual é a inadequada, professora? O segundo quadrinho aqui, tá bom? O segundo quadrinho é inadequada essa definição aqui para uso, né, da voz passiva, tá bom? Você não vai usar a voz passiva para transmitir informalidade. Pelo contrário, você vai usar a voz passiva, né, o verbo bem estruturado, né, para justamente passar essa formalidade no seu falar ou então na sua escrita, tá bom? Utilizar a gramática, né, normativa, tá bom? Dentro da sua normalidade, tá bom? Então, como ele está pedindo para você marcar a questão inadequada, então vai ser o segundo quadrinho aqui que você vai marcar, tá certo? Então, essa atividade, eu creio que tenha sido muito de boa, né, para vocês fazerem, tá certo? Sobre esse conteúdo, né, voz passiva analítica, voz passiva sintética, que foi o conteúdo da nossa aula passada, complementando a outra aula de vozes, né, verbais, tá bom? É um conteúdo, assim, muito bacana que vocês ainda vão ver outras informações, né, sobre esse conteúdo, mas a base dele das vozes verbais é justamente essa, é você fazer essa definição de voz ativa para voz passiva e voz reflexiva, tá bom? Mais uma vez, a voz ativa é o meu sujeito, né, agindo, fazendo
é a ação do verbo dentro da oração. Na voz passiva, é o meu sujeito sofrendo a ação do verbo dentro da oração. E na voz reflexiva, é o meu sujeito fazendo essas duas coisas, fazendo, né, e recebendo a ação do verbo. E aí, dentro dessa voz analítica, né, dessa voz passiva, eu ainda tenho essas mais duas classificações, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, e elas têm estruturas diferentes. Quando eu falo voz passiva analítica, a estrutura é o verbo ser sempre. Professor, pode ser outro verbo? Não. Sempre na voz passiva analítica vai ser o verbo ser mais um verbo no particípio. Aí não vai ser verbo no gerúndio, no infinitivo, não. Vai ser no particípio. Então, é muito de boa de você identificar uma voz passiva analítica, porque a estrutura dela sempre vai ser essa, tá bom? Essa locução verbal. O verbo ser mais um verbo no particípio. E aí, saindo da voz passiva analítica e indo para a voz passiva sintética, você também vai ser muito de boa de você identificar. Por quê, professor? Porque sempre vai ter o meu verbo principal, o núcleo da minha oração. E junto a esse verbo, sempre vai estar agregado o meu pronome apassivador, tá certo? A minha partícula apassivadora. As duas nomenclaturas para o se está correta, tá bom? Então, é um conteúdo muito bacana para vocês identificarem assim, quando vocês estiverem, mediante as orações, fazer as definições das vozes verbais, tá bom? E eu quero aqui encerrar minha aula, deixando mais uma vez a dica para vocês do paradidático, tá bom? Eu peço que vocês aproveitem esse tempo que vocês estão em casa, então façam a leitura, né, do paradidático, aqui o médico e o monstro. Esse é o segundo paradidático, né, eu recomendei um para vocês no começo do ano letivo, esse aqui já é o segundo, tá bom? E dentro dos paradidáticos sempre vai ter, né, essa fichazinha aqui de leitura, tá certo? Então vocês vão lendo, né, o paradidático, tomando conhecimento da história. Esses paradidáticos estão muito bons de ler, eles estão por capítulo, então a cada capítulo, né, tem sempre uma historinha, né, um contexto diferente aqui para a história no geral. E vocês preenchem essa ficha e quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, vocês vão me entregar essas fichas de leitura, essas fichas vão ser pontuadas para vocês, tá bom? Então, um cheiro a todos, até a próxima aula.